Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um pouco sobre aquilo que estão naqueles 3 banners ali. Nós colocamos alguns alvos para este ano. Nós fizemos assim que em 2018, e nós falamos então de atitudes, sacrifícios e escolhas. Que minhas atitudes sejam menos carnais e mais espirituais. Como? Suportando, perdoando, encorajando. São atitudes que temos para com os outros. Que minhas escolhas sejam menos carnais e mais espirituais, porque elas tomadas em oração, em meditação, e nós sabemos que o jejum é um instrumento importante quando o crente tem necessidades espirituais. Que em 2018 meus sacrifícios sejam menos carnais, mais espirituais, através da consagração, da adoração, da contribuição. Ou seja, de atitudes que demonstram quais são as minhas prioridades. E o verso que nós estamos usando nesse ano é Gálatas 5,16, que diz: andai em espírito e não satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne. E nesta manhã, usando deste verso de Gálatas 5,16, eu gostaria que nós fizéssemos uma avaliação de como estamos andando dentro dessas questões. É algo que nós podemos dizer, de certo sentido, uma avaliação de maturidade espiritual, mas também uma avaliação de espiritualidade. Se eu estou tomando as minhas decisões, estou tendo as minhas atitudes ou realizando meus sacrifícios, muito mais por base daquilo que minha carne deseja ou para aquilo que o Espírito Santo tem me conduzido. Então nós queremos nesta manhã avaliar o nosso próprio coração pela palavra de Deus e entendermos como podemos progredir nesta questão. Nós vamos orar agora e então nós vamos falar sobre esse assunto. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ter a Tua palavra aberta, de estar na Tua casa, de podermos avaliar o nosso coração e a nossa consciência pela Tua verdade. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos guie dentro desta verdade. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Literalmente, andem nos limites do Espírito. Andem dentro da direção que o Espírito Santo lhes concede. E vocês não vão satisfazer o desejo que a vossa carne, que o vosso pecado quer. Agora, quais são os sinais que eu posso dizer que avaliam com realismo a realidade da minha vida? Se eu estou realmente andando de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem me conduzido, ou se eu estou dando lugar ao desejo da carne. Como avaliar a minha consciência e o meu coração a respeito disso? Eu creio que a Bíblia nos traz alguns parâmetros e algumas questões que são importantes quanto a esse item, para que nós saibamos a quantas anda exatamente a nossa maturidade espiritual. Eu vou citá-las algumas, para que nós possamos observar dentro de nossa própria vida se isto é uma realidade. Irmãos, o maior teste de espiritualidade, o maior teste de crescimento espiritual, o maior teste, a evidência mais forte que eu estou sendo a cada dia transformado mais e mais na imagem do Senhor Jesus Cristo, precisa ser também aquela que é uma das maiores marcas do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando alguém me diz ou pergunta se alguém é espiritual ou não, se eu sou espiritual ou não, se a pessoa mesma tem demonstrado ser espiritual ou não, eu creio que a primeira pergunta e a primeira avaliação que nós precisamos fazer a respeito de nós mesmos diz respeito à humildade. Todo homem espiritual tem sido ensinado pelo Espírito a ser humilde. E a grande marca dos homens espirituais em todos os séculos sempre foi a humildade. Eu vou usar alguns versículos que um homem espiritual escreveu,
que um dos homens com mais discernimento espiritual que já pisou na face desta terra escreveu. Se ele com todo o seu conhecimento, se ele com toda a sua experiência espiritual escreveu isso, eu preciso saber se também é a minha concordância. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 3, verso 12. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso por Cristo Jesus. Depois de toda a sua caminhada espiritual, depois de nos dizer, se ele conhece um homem, estava falando de si mesmo, se no corpo ou fora do corpo ele não sabia, havia sido elevado ao terceiro céu e visto coisas que não podiam ser descritas, se depois de receber de Jesus Cristo seu próprio treinamento, depois de encontrar Cristo no caminho de Damasco, depois de passar por todas as experiências que passou, ele diz, não que eu já tenha alcançado ou que já seja perfeito. Ele disse, olha, eu tenho muito a andar ainda. Eu tenho um amigo que já está no céu, mas eu lembro de um dia, quando ele tinha 93 anos, eu sempre que ia à minha cidade natal, eu procurava visitá-lo. E numa dessas últimas visitas que eu fiz a ele, do alto da sua experiência, como missionário por mais de 60 anos no Brasil, ele numa manhã voltou-se para mim e disse, olha, eu estou aprendendo a amar a Deus pelo que Ele é, e não somente pelas coisas que Ele faz por mim. Um homem que estava andando com Cristo há tantas e tantas décadas, dizendo, olha, ainda há um caminho imenso para que eu possa caminhar, que é o mesmo que Paulo tem dito aqui. Paulo foi aquele que dentre os apóstolos mais nos contribuiu com seus escritos inspirados pelo Espírito para formar o Novo Testamento. Mas ele diz aos Coríntios no capítulo 15, verso 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Depois de tudo que fez e escreveu, ele diz, todos os outros são maiores do que eu, todos os outros são mais importantes do que eu. Aos Efésios ele escreve, a mim, o mínimo ou menor de todos os santos. Agora ele não olha só para os apóstolos, mas ele olha para todos os crentes e diz, eu, o menor de todos os crentes, foi-me dada esta graça de anunciar o evangelho entre os gentios. Ele olha para os seus pares, olha para os crentes em Corinto, que mostravam carnalidade, e diz, eu sou menor do que todos. Ele fala para Timóteo, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele olha para os apóstolos e diz, eu sou o menos importante deles. Ele olha para os crentes e diz, eu sou o menor entre todos. E ele olha para os pecadores e diz, eu sou o maior de todos. O que é isso? O homem humilde enxerga-se numa proporção correta. Paulo aqui não estava mentindo, nem depreciando a si mesmo, nem deixando de louvar-se pelas coisas que viveu e fez, mas ele tinha uma ideia exata de quem era. Quando você está crescendo espiritualmente, está amadurecendo e dando lugar ao Espírito, com certeza a humildade será uma marca da sua vida. Quanto mais amadurecemos espiritualmente, mais percebemos nossas falhas e fraquezas. Quanto mais andamos perto da luz, mais percebemos as nossas imperfeições. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais percebemos como somos pequenos. Você tem andado em espírito? A avaliação é, você está sendo feito humilde? Ou o orgulho tem ocupado espaço? Essa é a primeira avaliação. A segunda é sobre a fé e o amor que todos os crentes devem manifestar. O crente que está amadurecendo e andando no Espírito, a cada ano, encontra mais e mais razões para descansar em Cristo e na sua graça. No início da caminhada cristã, nós amamos Cristo por aquilo que Ele fez por nós. Porém, quando vamos crescendo no seu conhecimento, nós passamos a amá-lo por aquilo que Ele é. O seu amor, o seu poder, o seu coração, as suas intenções, os seus ofícios como nosso substituto,
a sua intercessão, o seu sacerdócio, o ser o nosso advogado e médico, o nosso pastor e amigo, vão se descortinando entre ou diante dos nossos olhos. Paulo disse aos Colossenses: para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Homens e mulheres que estão andando em espírito, homens e mulheres que estão amadurecendo espiritualmente, amam o Senhor Jesus e creem nele a cada dia mais. Homens e mulheres que estão aprendendo de Cristo, têm em Cristo seu herói a cada dia mais. Ou seja, Cristo se torna a cada dia maior para nós. E isso tem alguns resultados em nossa vida. Eu vou avaliar o meu próprio coração com isso. E eu peço que você faça também. Quanto mais eu ando perto de Cristo, maior resistência eu tenho contra os desejos pecaminosos do meu coração. Quanto mais Cristo está perto de mim, mais eu luto contra aquilo que o meu coração quer fazer. Eu me conheço. Eu conheço o meu coração. Eu sei que ele tem os seus desejos, que tem o seu orgulho. Mas quanto mais eu ando perto de Cristo, mais resistência eu adquiro contra eles. Quanto mais perto de Cristo, mais eu me torno cuidadoso com o meu temperamento, com as minhas palavras e com as minhas ações. Por vezes, diante de circunstâncias, os meus filhos perguntam, e principalmente os maiores, nessa idade que eles estão, eles me perguntam: pai, por que você não respondeu nada? A pessoa disse isso e aquilo, e você se calou, não respondeu nada. Eu normalmente espero um bom tempo para dizer-lhes que qualquer coisa que eu tivesse falado não ia ter resultado algum, e que o melhor era cuidar do meu próprio temperamento, das minhas palavras, do que acabar prejudicando alguém, porque eu sei o que minhas palavras podem fazer. Por isso, quanto mais perto de Cristo, eu tenho maior vigilância sobre a minha conduta em cada aspecto da minha vida, e me preocupo mais com aquilo que as pessoas pensam do que eu estou fazendo, vivendo ou falando. É interessante, eu andei como motorista, eu não lembro exatamente se foram 12 ou 13 anos, sem ser multado. E algum tempo atrás foi me dada uma multa que eu inicialmente não concordei. Disseram que estava na multa que eu havia avançado sobre a faixa de pedestres. Eu não recebi foto nenhuma para provar, mas se eles estão dizendo, eles estão certos. Eu devo pagar a multa. Mas a minha preocupação não é com o pagamento da multa, mas sim com o que as pessoas pensam sobre isso. O testemunho que eu tenho dado. Alguns dias atrás, para que deixasse uma ambulância seguir o seu caminho, eu avancei a faixa de pedestres enquanto o semáforo estava vermelho. Talvez tenha isso que tenha acontecido. A ambulância passou, um pedestre veio e eu estava sobre a faixa, e ele me dirigiu todo tipo de impropério. Me xingou, me ofendeu de todas as formas. E os meus filhos perguntaram: você não vai dizer nada? Eu disse: olha, se ele tivesse visto porque eu fiz isso, ele não teria feito isso também. Cuidado com o meu temperamento, a minha conduta. Eu estou representando Cristo e não a mim mesmo. Sou um embaixador dele, assim como todos os irmãos, e toda a minha conduta deve ser levada em conta quanto a isso. O esforço constante para ser a cada dia mais parecido com Cristo. O não se satisfazer com o progresso passado, mas querer crescer mais. A preocupação com a vontade de Deus em tudo aquilo que Ele deseja para mim. Eu tenho constantemente orado: Senhor, o que Tu queres que eu faça? Quais são as atitudes e as ações que o Senhor deseja que eu tome? Mas principalmente, o desejar ardentemente ser separado dos meus pecados pelo dia do arrebatamento. Você realmente pensa no dia em que Cristo virá nos buscar? Ou você está correndo com seus planos para que Ele não volte tão logo? Quando nós estamos nos aproximando de Cristo, nós queremos estar a cada dia mais próximos dEle, e não haverá momento de estarmos mais próximos dEle do que quando formos arrebatados. Eu cuido de minha vida neste mundo enquanto estou aqui,
mas desejo estar com ele. E Paulo disse aos filipenses: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É o desejo por Cristo que marca as nossas vidas de maturidade. Há uma outra questão. O meu interesse pelas coisas espirituais, quando eu estou crescendo em Cristo, amadurecendo espiritualmente e andando no Espírito, é um desejo crescente. O crente que está crescendo espiritualmente, que está amadurecendo, preocupa-se em cumprir todas as suas obrigações com este mundo, não negligenciando nenhum dos seus deveres para com sua família e para com os de fora. Os irmãos lembram qual é a escala de valores que usamos nesta igreja? Qual é a escala de prioridade que usamos para aferir e conduzir a nossa vida? São 5 pontos muito simples, mas a utilização desses 5 pontos e a obediência a eles demonstra a sua maturidade espiritual. Acima de todas as prioridades, qual é a primeira? Deus. Deus está acima de tudo. Deus está acima de qualquer outra prioridade. A minha obediência a Ele é muito maior do que minha obediência a qualquer outra questão. Após Deus, qual é a minha segunda prioridade? Deus, família. Notem como Deus valoriza em sua palavra a família. Crentes que estão amadurecendo, crentes que estão andando no Espírito, sabem qual é o lugar da sua família na prioridade da sua vida. Maridos que estão crescendo espiritualmente e andando em Espírito, sabem que abaixo de Deus, eles devem prioridade à sua família, para que abaixo da família valorizem a sua igreja. Ou seja, a igreja do Senhor está dentro das 3 prioridades maiores que nós temos em nossa vida, para que então o trabalho e o lazer ocupem os seus lugares corretos. Andar em Espírito quer dizer priorizar as coisas de forma correta. Não as coisas terrenas e passageiras, mas sim as coisas espirituais e eternas. De todas as coisas que você amealhar e juntar neste mundo, os seus filhos serão as únicas que você encontrará na eternidade. Tenha cuidado com isso. Por mais belo, novo e possante que seja o seu carro, ele não estará no céu. Por mais bela e confortável que seja a sua casa, a que você receberá no céu é incomparavelmente melhor. Por mais dinheiro e riqueza que você possa acumular, tudo não te acompanhará na eternidade. O 5º quesito para que eu julgue o meu crescimento espiritual, a minha maturidade, se eu estou dando lugar ao Espírito ou não, diz respeito agora ao amor. Quando nós estamos andando em Espírito e não satisfazendo a concupiscência da nossa carne, o nosso amor está se desenvolvendo. O crente que está crescendo espiritualmente, está aprendendo a amar mais a todas as pessoas, e especialmente os seus irmãos na fé. E aqui este amor crescente passa a ser mais ativo a cada dia, e ele tem algumas marcas. Como saber que este amor que sinto pelos irmãos em Cristo realmente se demonstra em minha conduta? Eu vou citar aqui algumas questões que são importantes nisso. Ser gentil para com o próximo. Num mundo indelicado e bruto como o nosso, a gentileza é vista como exceção. Quando meu amor está se desenvolvendo, eu sou gentil. Eu me interesso pelas outras pessoas. Eu não estou interessado apenas nas minhas necessidades ou naquilo que eu preciso imediatamente, mas a dor do outro dói tanto como a minha, e a fome do outro é tão prejudicial como a minha. Se eu supro as minhas necessidades e cuido de mim, eu também devo me interessar pelos outros. Mostrar-se bondoso. Às vezes nos surpreende a bondade de algumas pessoas. E permita-lhes dizer, Goiânia não foi projetada para ter tantos carros, não é? E atitudes de bondade no nosso trânsito se tornam cada vez mais raras. Normalmente, quando alguém age comigo com bondade no trânsito, logo eu penso nele sem conhecê-lo como um irmão em Cristo.
Possivelmente lá vai mais um crente, mais alguém que está testemunhando de Cristo através da sua bondade. Em quarto lugar, ser generoso. Num tempo onde todos se preocupam consigo mesmos, a generosidade tem sido algo a ser louvado. Um ponto que poucos consideram, mas que demonstra muito a nossa semelhança com Cristo. Cristo sempre foi, nas páginas do Novo Testamento, alguém simpático, cheio de consideração e solícito. Cristo esteve sempre em meio às pessoas e ativamente agiu para abençoá-las. Tudo isso são formas ativas de demonstrarmos amor pelas pessoas, mas também tem formas passivas de nós agirmos assim, de demonstrarmos que conhecemos Cristo. Ser manso e paciente. Suportar as falhas e fraquezas dos outros. Quando falamos ali das atitudes, minhas atitudes sejam menos carnais e mais espirituais, falamos de suportar. Sim. Sabe por quais regras e por quais princípios esta igreja age e a liderança desta igreja age? Suportando. Não estamos aqui para criticar, para cobrar, para prejudicar, mas nos dedicamos a estar com os irmãos, orando, entendendo e suportando juntos as dificuldades da vida. Afinal de contas, precisamos disso se quisermos nos manter como um corpo vivo, não defendendo nossos próprios interesses, preferindo sofrer a perda do que entrar em alguma desavença, sendo positivo em relação aos outros, sem pensar mal deles. Diversas vezes já tive essa conversa com pessoas, dizendo-me o seguinte, e sempre as pessoas repetem essa questão: olha, eu sou muito bom para as pessoas, me dizem assim, enquanto elas não erram comigo. Eu sou muito bom e sou amoroso com as pessoas, enquanto elas não cometem algum erro comigo. Mas assim que errarem comigo, elas nunca mais terão chance. Nunca mais os tratarei ou darei confiança a essas pessoas. E eu sempre respondo da mesma forma. Desde o primeiro olhar, eu percebo a falha das pessoas. Desde o primeiro olhar, percebo os seus pecados. Desde o primeiro olhar, percebo as suas falhas. E sabe o que eu faço? Então eu lembro de como Cristo me amou, sendo eu muito pior do que elas. Como Cristo se preocupou comigo, tendo eu muito mais falhas do que elas. E se Cristo agiu assim comigo, quem sou eu para não agir assim com elas? Suportar. Se Deus me suporta, sendo eu quem sou, como não suportarei aos outros que não chegam nem perto do que eu sou, na maldade e no pecado? Suportar. Reconhecer realmente que as pessoas são como são, e nós precisamos de Deus para apoiá-las e ajudá-las a encontrarem a salvação se ainda não encontraram, ou a resolver os seus problemas. O seu amor está agindo assim? Ou está sendo apenas de palavra? João diz de amarmos de fato e em verdade, ativa e passivamente, mas amar. Aqueles que estão andando em espírito, estão fazendo isso, suportando, perdoando e encorajando. A sexta e última questão da nossa análise envolve o zelo e a diligência crescente em fazer o bem pelas pessoas. O crente que está crescendo espiritualmente demonstra um interesse crescente pela salvação de almas. Missões se tornam a grande preocupação da sua alma, e o esforço por aumentar a luz de Deus entre os homens e dissipar as trevas se torna o seu objetivo. Atos 20, 24 diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele diz literalmente: eu não tenho questão alguma, eu não tenho a minha própria vida como preciosa, desde que o Evangelho seja anunciado. Essa era a preocupação de Paulo. Crentes maduros espiritualmente, crentes que estão crescendo em espiritualidade, têm o mesmo pensamento. O seu zelo e a sua diligência crescem em fazer o bem pelas almas perdidas. Eu já disse aos irmãos e já citei, ainda no seminário, eu li um artigo que tinha um título que me instigou a lê-lo completamente.
O título era muito simples e simplesmente dizia assim: lá fora, aonde os perdidos estão. Era a única coisa que o título dizia. E não havia nenhuma outra explicação sobre aquilo que aquele artigo realmente tratava. Depois que eu comecei a lê-lo e a entender o que o autor havia escrito, todo o argumento dele baseava-se num fato, de que Cristo havia morrido entre pecadores, que Cristo havia morrido fora da cidade, fora dos muros, numa encruzilhada, onde a sua condenação foi escrita em 3 línguas, e aonde pecadores se juntaram para crucificá-lo, para humilhá-lo e zombar dele. Cristo não morreu dentro de uma igreja, Cristo morreu lá fora, aonde os perdidos estão. A nossa maturidade espiritual demonstra preocupação por essas pessoas que estão lá fora sem Cristo e que, se partirem hoje para a eternidade, partirão para a condenação. Para concluirmos, são 6 sinais que nós citamos a respeito de maturidade espiritual e de andar no Espírito. A primeira questão: ao analisarem esses 6 sinais, o que os ditos evangélicos dos nossos dias dirão? Notem que nesses 6 sinais não foi falado nada sobre prosperidade, não foi falado nada sobre não ficar doente, não foi falado nada sobre ter poder e riqueza nesse mundo. O que os evangélicos dos nossos dias dirão desses sinais? Em segundo lugar, o que os cristãos professos que estão nas igrejas dirão se agradam ou não desses sinais? Se você disser que essas 6 coisas são as mais importantes da sua vida, eu vou lhe dizer o que normalmente as pessoas vão lhe responder. Primeiro, que você é um fanático, um fundamentalista, um míope e um legalista. Quando você disser às pessoas que é isso que Cristo quer de você, muito provavelmente é isso que elas dirão a respeito da sua pessoa. Mas creio firmemente que esses sinais estão presentes em todos os crentes que estão andando em espírito e não satisfazendo a concupiscência da carne. Há como avaliar a sua própria vida a partir disso? Creio que há. Faça isso. É muito importante, irmãos, que, se não diariamente, mas que constantemente façamos isso. Nos assentemos com calma, diante da palavra de Deus em oração, e façamos aquilo que Paulo diz aos Coríntios: examine-se o homem a si mesmo. Eu não lembro dos outros, eu não lembro da minha esposa e dos meus filhos, eu lembro apenas de mim mesmo. Senhor, aonde estão os pontos a serem corrigidos? Senhor, aonde estão os meios para que eu cresça? Senhor, aonde estão os alvos que o Senhor tem para mim? A primeira coisa que faço é procurar pelos meus próprios pecados, examinar o meu coração e perceber se dentro dele não estão escondidos pecados que não agradam o meu Deus, pecados que talvez por décadas estão guardados ali, coisas que eu amo, mas que são reprovadas por Deus, coisas que eu desejo, mas que Deus não as aprova. Preciso tirá-las. Preciso desocupar o meu coração, para que o Espírito Santo o ocupe. Após observar isso, Senhor, para onde o Senhor quer que eu ande? Como o Senhor deseja que eu cresça? Em quais áreas eu preciso me desenvolver mais? Ajuda-me. E sinceramente, olhando para a palavra, percebo que há tanto caminho ainda a ser percorrido, que não andei nem a primeira milha. Há um alvo tão grande, tão poderoso diante de mim, que é a pessoa de Cristo, e muito a ser caminhado. E finalmente, termino agradecendo a Ele, dizendo que tudo que foi conquistado até hoje é mérito dEle. Tudo que foi transformado em minha vida é mérito do Senhor Jesus Cristo. Nada foi por mim. Eu não teria abandonado meus pecados
e nem me aproximado dele por minha própria vontade. Foi ele que me conquistou. Foi Jesus que conquistou a minha vida. Então, irmãos, andemos em espírito e não vamos satisfazer a concupiscência da carne. Analisemos os nossos próprios corações e façamos aquilo que Deus quer que nós façamos. Nosso Deus e nosso Pai, gratos somos a Ti pelo tempo que passamos na Tua casa.